Alô? Tem retorno de imagem, não? Olá, boa tarde. Mais um prazer o nosso encontro nesta tarde de quinta-feira, 5 de setembro de 2019. É o Diversidade em Foco, que está no ar a partir de agora. Hoje nós estamos aqui com a convidada e que vai falar sobre um assunto relacionado ao suicídio numa visão aconselhadora, acalentadora e reflexiva. E quem é a nossa convidada de hoje é a psicóloga e especialista Mônica Sami. Mônica Sami é psicóloga com formação na Faculdade Santa Maria, aqui na cidade de Cajazeiras. Tem também formação, é especialista em saúde mental pelas Faculdades Integradas do Ceará. É também especialista em gestão da Clínica e Regiões de Saúde no Instituto Sírio-Libanês e coordenadora de saúde mental do município de Cajazeiras. E o assunto que a especialista e profissional de saúde mental vai falar é sobre o suicídio. Silenciar sobre isso é o que mata. Então, inicialmente, as nossas considerações e nossas boas-vindas a Sâmia, a Mônica Sâmia, né? Nossas boas-vindas à TV Diário do Sertão. Esperamos aqui termos um bate-papo bem legal, bem assim, rico com relação a um assunto que vive atormentando algumas famílias sofridas por conta desse assunto. Então, sinta-se à vontade para as suas considerações iniciais, Mônica. Boa tarde a todos que estão à escuta, né? E que estão assistindo, na verdade. Boa tarde, Maria, e obrigada pelo convite, né? Obrigada à TV Diário pelo convite, seu programa, né? Quero parabenizar pela iniciativa, né, de falar sobre isso, né? Porque, como já diz, né, a campanha Falar é Preciso, né? Essa campanha, né, Setembro Amarelo, na verdade, eu vou falar um pouco só como ela foi criada, né? Como ela foi... de quando ela foi criada. Nessa campanha, na verdade, ela foi criada em 94, né, quando um rapaz não brasileiro, de outro país, né, ele tinha 17 anos, o nome dele era Mike, né, e ele tinha um carro amarelo. Então, ele cometeu, né, suicídio com esse carro amarelo. Né? Daí, então, no funeral dele, os amigos distribuíram fitas e frases justamente sobre o suicídio, né? No funeral dele, né? E frases amarelas frases com papéis amarelos e fitas amarelas. Então, desde aí, né, teve o batismo, né, dessa campanha de Setembro Amarelo, né? Então, assim, mundialmente ela é comemorada dia 10 de setembro, né? Mas a Associação Brasileira, né, de Psiquiatria e o Centro de Apoio à Vida, ela considerou o Setembro Amarelo, né? Então, assim, realmente é uma campanha muito importante, né? É um tema bastante, hoje em dia está bastante comentado, falado, devido aos históricos, né, que a gente está tendo, né, que não só em Cajazeiras, não só na região, mas é um problema mundial, né, um problema de saúde mundial. A gente diz problema de saúde porque realmente é relacionado à saúde. Que outras coisas por trás, né? Mas, a princípio, é um problema de saúde, né? Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? Obrigada. Que bom, né, que vocês estão falando sobre isso, que está quebrando o tabu, né? Porque antes era um tabu, né? E eu fico muito feliz, né? A gente fica muito feliz em poder estar participando, né? E estar podendo aqui falar e estar podendo colaborar de alguma forma com informações relevantes sobre esse tema. Muito bem.
Então, o assunto, o suicídio, silenciar sobre isso é o que mata, na verdade. Vamos ver aqui um pensamentozinho. Eu te entendo e quando te entendo, eu te aceito. E acima de todas as coisas, eu te respeito. Então, veja que esse assunto tem tudo a ver também com a questão do respeito, porque quando alguém vem cometer um ato desse, já não é, a coisa não é de brincadeira. Mas vamos ver que os blocos, não é, Mônica? O bloco 1, o suicídio como ajudar na prevenção. O bloco 2, informações sobre o serviço de saúde, o SUS. E o bloco 3, divulgação no momento do suicídio, mídia e sociedade. Então, vamos ver esses 3 blocos sobre o assunto, o suicídio. Silenciar sobre isso é o que mata. Então, nesse bloco 1, Mônica, como ajudar, o suicídio, como ajudar na prevenção. Vamos ver aqui a primeira situação, Mônica. Me diga uma coisa. A gente sabe que suicídio sempre aconteceu, não é? Porém, os meios de comunicação divulgam e a gente percebe e sente que isso está aumentando. E se tocando a Cajazeiras, a gente sente que houve aí já um momento assim que foi pavoroso, né? E outros momentos também de prática de suicídio aqui no município de Cajazeiras e no geral. Me diga uma coisa, Mônica. Será que teria como a família ou alguém próximo perceber se uma pessoa está com essa intenção ou se há algum sintoma que pode acarretar a essa pessoa a cometer um suicídio? Com certeza, a família, pessoas próximas podem identificar, sim. De que forma? Vamos lá. Tem uma pessoa na sua casa, por exemplo, um irmão, né? Que você convive com esse seu irmão dentro de casa e ele sempre fez suas atividades normais do dia a dia, né? Sempre foi ativo, trabalha ou estuda, conversa, desenvolve toda a sua rotina diária, né? E você começa a perceber que essa pessoa não é mais aquela pessoa como era antes. Deixou de desenvolver suas atividades, começou a se isolar, parou de conversar mais o tanto que ele conversava. Realmente tem pessoas que conversam mais e realmente tem pessoas que conversam menos. Isso é personalidade, né? Isso não tem nada a ver. Mas se essa pessoa sempre foi acostumada a ter um diálogo, a conversar dentro de casa, a fazer suas atividades, como eu já falei aqui, de repente essa pessoa começa a mudar os seus comportamentos. Essa pessoa começa a se isolar. Essa pessoa começa a parar de ter vontade de fazer as coisas que fazia antes, né? Então, isso aí são sinais, né? Que, às vezes, a gente, como família, né? A gente, como amigo, às vezes não percebe. Ou a gente está tão ligado em outras coisas, né? Que a gente, como ser humano, não começa a ver o outro. Internamente, né? Como ser humano, vê só como aquela pessoa que está ali ou que está te fazendo alguma companhia ou te fazendo algum favor, mas não olha outras coisas que essa pessoa pode estar passando. A gente, às vezes, nunca pergunta: você está passando por alguma coisa? Você está precisando de ajuda? A gente sempre deixa passar, né? Esse tipo de coisa. Porque, às vezes, a gente é um pouco egoísta, né? Assim, só pensa na gente, né? Em certas ocasiões. Então, assim, você identificou que essa pessoa está com um comportamento que antes essa pessoa não tinha, isso já é um sinal. Tá certo? Essa pessoa não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de estudar, não tem mais vontade de, às vezes, até de tomar banho, às vezes até de fazer uma higiene. Né? Fica no canto isolado, né? Passou por um momento difícil, alguma coisa difícil na vida, por exemplo, questões de dívidas, né? Porque tem muito isso, existe muito isso. Um relacionamento que não deu certo, também existe muito isso, né? Então, aquela pessoa está com vários problemas e a gente não percebe, mesmo estando próximo.
Então, isso daí são sinais que a gente, como ser humano, a gente pode perceber. Não necessariamente precisa ser um profissional, né, para perceber isso, para perceber esses comportamentos. A gente, como ser humano, a gente pode perceber. Tá certo? Claro, o profissional vai fazer uma escuta qualificada, né? E como pode esse tipo de ajuda? Você percebeu isso, né? Dentro de casa com algum seu familiar, você pode chegar para essa pessoa e dizer: vamos procurar ajuda de um profissional de saúde? Você está precisando de ajuda? O que é que está acontecendo? Está precisando de um abraço? Está precisando de um ombro amigo para conversar? Então, assim, isso ajuda bastante. A gente acha que não ajuda, mas ajuda sim. Ô, Mônica, você falando sobre isso, lembrei agora. É porque o convívio familiar, apesar de ser família, irmãos, pais, essas coisas, mas às vezes esse convívio passa a ser um pouco distante de alguém que está passando por um problema. Isso é tão, assim, tão sutil que você está lá no seu mundo. Você não está normal, mas aí você se sente só no meio da família. Porque também, eu acho que é uma questão, até às vezes, cultural, porque essas coisas são novas, que eu digo assim, no sentido... Essa questão da saúde mental, essas questões de depressão... Do tabu, não é isso? O tabu. A gente tem preconceito de falar de saúde mental, porque muitas pessoas rotulam saúde mental é coisa de... Doido, né? Doido. Então, assim, a gente tem esse preconceito, a sociedade tem esse preconceito, mas já foi bem mais, né? Hoje está mais leve essa questão do preconceito. Mas antigamente tinha bem mais. O negócio era mais cruel, não é? O negócio era mais cruel, né? Então, assim, é um avanço, né? Nessa parte, sim, um avanço. Né, dessas pessoas realmente estarem percebendo a gravidade da situação, né, e está quebrando esse tabu e está quebrando esse preconceito. Aí, na sua visão, quando a pessoa... Tem pessoas que se sentem nessa situação que realmente ela busca um profissional na área da psicologia ou ajuda até mesmo em casa de se abrir e dizer: eu estou passando por isso... E chegar e pedir ajuda. Maria, por exemplo, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou me sentindo bem. Eu não estou com vontade de desenvolver minhas atividades, né? Então, isso aí já é um pedido de ajuda. Né? Até tem pessoas que sim, que chegam, né? Tem abertura, chegam e dizem que está precisando de ajuda, mas já tem pessoas que não conseguem fazer isso. Não se abrem. Então, entendeu? Não se abrem, preferem se isolar, tá certo? E outras questões também. O suicídio, ele também tem outras questões por trás, como transtornos. Tá certo? Doenças, transtornos mentais, como depressão, né? A depressão em si, né? A depressão em si que eu falo, né? Um diagnóstico já fechado de depressão. Sim. Tá certo? Né? Bipolaridade, esquizofrenia, né? Tem vários transtornos, né? Que está associado à depressão. Tá certo? Não só que está associado ao município ou o suicídio, não só a depressão em si, então outros transtornos, né? E 60 a 50% das pessoas, né, que cometem ou que tentam suicídio nunca procuraram o serviço de saúde. Isso é um estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Então, isso é preocupante. Né? 60% a 50% das pessoas que tentam suicídio ou que cometem nunca procuraram um serviço de saúde. Tá certo? Isso é um número muito alto. O que preocupa a gente é isso. Então, a campanha que eu estou fazendo aqui no município é mais voltada a realmente a gente olhar para o outro, né? Perceber, né? E tentar prevenir isso. A questão do pensamento suicida, a questão do suicídio em si. A questão realmente é de prevenção. Tá certo? Por isso que eu bato tanto na tecla em relação a você perceber o comportamento de outras pessoas ao seu redor. Né? Porque isso é prevenção.
Na verdade, tem essa história mesmo de ter esse cuidado, de ter esse olhar, né, mais especial para alguém na sua família que está diferente, que está com um comportamento diferente. E aí entra a questão também da sensatez, né? Da sensatez de ver o que está acontecendo para ver se dá faz uma mudança. Você acha, Mônica, que alguém que às vezes coloca isso na cabeça, e tem aí até um adágio aí popular, uma mentalidade de dizer, depois que coloca na cabeça, ele faz. Por mais que, se alguém tem cuidado, se alguém vigia, se alguém olha, mas vai chegar um momento em que ele, aquela história, aquele ditado popular, escapole e faz. Você acha que é assim? Ou se, às vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada, digamos. Ou se, quem sabe, alguém está à barreira de fazer isso, mas aí vem uma palavrinha, algo. O que você acha? O importante é nunca desistir de ajudar a pessoa. Tá certo? O importante é isso. Mesmo que você ache que não vai dar jeito, que um dia vai conseguir, gente, a gente não pode pensar assim. Tá certo? Se a gente começar a pensar assim, a gente não vai chegar, né, a questão da prevenção a lugar nenhum. Imagina só, a gente desistir de ajudar aquela pessoa que quer ter a sua própria vida, né, que está com esse pensamento, porque na verdade essa pessoa não está querendo tirar a própria vida, na verdade ela está querendo acabar com uma dor que ela está sentindo. Tá certo? Então ele não, eu vou acabar com minha própria vida porque eu quero morrer. Não, ela está querendo acabar com a dor que ela está sentindo. Só que a dor que ela está sentindo, ela pode ser tratada e pode ser acompanhada de outra forma, né? Então, o suicídio não é a resolução para isso. Então, a gente tem que pensar assim. A gente tem que sempre insistir nessa pessoa, de ajudar essa pessoa, mesmo que ela tente várias vezes. Eu já tive pacientes, né, acompanhando os serviços, que já tentou até 5 vezes, mas a gente nunca desistiu dessa pessoa. E vários outros casos que existem, que a gente acompanha diariamente, e a gente nunca desistiu. Então, não vamos desistir, não vamos pensar assim, não, uma hora chega. Não, gente, não vamos pensar assim, vamos tirar essa ideia da cabeça. Tá certo? De pensar dessa forma. Outra coisa também, Mônica, a pessoa que às vezes coloca essa ideia na cabeça, é preciso ela perceber que isso é considerado uma doença, Pode ser, para buscar o serviço de saúde. Assim, como eu te falei, tem doenças, patologias, né, que realmente as pessoas pensam, né, em suicídio, como eu já falei, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, né? Dentro dessas doenças tem sempre esse risco, né? Mas tem outros fatores também, né? Como eu falei aqui antes, 50 a 60% das pessoas que cometeram ou que tentaram não procuraram um serviço de saúde. Quer dizer que, na sua visão, a pessoa que coloca isso na cabeça, ela tem que ter uma consciência também que não é normal e que buscar também a ajuda. É muito subjetivo isso, né? A gente não a questão do suicídio não é receita de bolo. Né? Não é uma coisa assim programada em sentido assim a pessoa pensar e vir um profissional de saúde conversar com essa pessoa, fazer um acompanhamento, essa pessoa está curada. Não é assim, é uma coisa continuada, é uma coisa a longo prazo, né? É uma coisa que tem que ser feita com qualidade, né? Então, isso é muito relevante. Se você me fizer, por exemplo, umas perguntas pontuais, realmente eu não vou saber, não vou ter como responder, porque isso não é uma coisa pontual, não é uma receita de bolo. Isso é muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa. Né? É estado emocional no momento, isso, um segundinho. Não, né? E também tem as fases, né, que a gente que chama, né, as fases, a gente como profissional, a gente diz as fases, o pensamento,
né? Da pessoa, vem o pensamento, aí depois vem o planejamento e depois vem o ato. Geralmente, quando a pessoa consegue cometer o suicídio, geralmente ele realmente se programou. A gente pensa assim, né? A gente como profissional, né, estuda e pensa dessa forma, né? Mas muitas das vezes também a pessoa chegou lá no momento, pensou e fez, né? Então isso não tem uma resposta concreta para isso, né? A gente tenta organizar esse pensamento para a gente começar a entender, mas não tem uma receita de bolo. Na verdade, para nenhuma patologia mental tem uma receita de bolo. Né? A cabeça da gente não tem uma receita de bolo, né? O pensamento das pessoas, o ser humano não é uma receita de bolo. O ser humano não é um robô que a gente pode mexer aqui, acolá, arrumar aqui, né? Não é. Ser humano é muito mais além do que isso. Ser humano é subjetivo. A questão mental é altamente, né? E realmente é uma situação que a gente lamenta, a gente fica, o que eu poderia fazer? Quantas famílias ficam aí dizendo, meu Deus, o que eu poderia ter feito? Não é? Às vezes se culpando, né? Mas não é, a gente também não pode se culpar, né? Mas a gente não pode se culpar, mas a gente também não pode deixar essa pessoa desistir dessa pessoa, desistir de ajudar essa pessoa. Se tem oportunidades... Não somente no suicídio, né? Em outros sofrimentos, a gente não pode desistir dessa pessoa. Se tem oportunidade de ajudar, por que não ajudar? Isso. Principalmente em serviço de saúde pública, né? Eu trabalho em serviço de saúde, eu vejo bastante situações de várias outras situações, não somente o suicídio, mas vários outros tipos de sofrimento. E a gente, como profissional e como ser humano, a gente tenta ajudar de toda forma. Eu sei. Né? Às vezes até mais do que fazendo mais do que o papel da gente, né? Ali, porque a gente às vezes se depara com problemas, né, de pessoas que não chegam, que os nossos problemas não chegam nem a 10%. Né? Então, eu como profissional, às vezes, no dia de trabalho, chego em casa e eu fico pensando, meu problema é tão pequeno em relação a esse problema dessas pessoas que eu acabei de ir de uma visita domiciliar, que eu acabei de atender, né? Que eu acabei de encaminhar para um serviço. Então, meu problema é muito pequeno. E aí tem até o ânimo para prosseguir, não é? Isso. O ânimo para prosseguir. Verdade. Mas aí, Mônica, me diga uma coisa, só para a gente terminar esse bloco. Que assim, você como psicóloga, especialista, o que você poderia dar assim, de dica para essas pessoas, para as famílias, ou para as pessoas que às vezes desanimam diante de um problema e parte para essa decisão de um suicídio? Eu indico realmente procurar um serviço de saúde, né? Procurar ajuda e não desistir de você, não desistir da sua vida. Não há problema que não possa ser solucionado e que vá valer a vida da pessoa, né? Então, assim, a gente tenta pensar nesse lado, né? A gente precisa pensar mais positivo, né? A gente precisa pensar que muitas coisas a gente pode resolver, que uma dívida a gente pode negociar, né? Que um trabalho, a gente está desempregado, mas um dia pode procurar o trabalho, encontrar um trabalho, né? Que acabou um relacionamento, mas você pode encontrar outra pessoa que também vá te fazer feliz. Então, assim, a gente precisa pensar mais um pouco positivo. A humanidade precisa pensar mais um pouco positivo, né? Nas coisas de hoje. Eu sei que hoje está muito difícil, a correria do dia a dia, a rotina do trabalho, a gente sempre quer mais e mais e mais, né? A gente sempre está correndo. E assim, felicidade, o que é felicidade para você? O que é felicidade? Felicidade, a gente tem que estar feliz toda hora, né? Que não, eu estou com uma tristeza. Mas será que tristeza não faz parte também do ser humano? Né? A gente tem que estar feliz toda hora.
Você passa por um momento difícil, qualquer coisa no seu dia a dia. Você fica triste naquele momento, mas ele vai passar, aquela tristeza vai passar. Você tem que passar o dia sorrindo, você tem que passar o dia tudo dando certo na sua vida, tem que ter tudo 100%, não é nada 100%. Realmente. Né? Então, vamos começar a pensar assim, não, eu estou triste hoje, mas amanhã vai ser outro dia, amanhã eu vou buscar aquilo que eu quero, amanhã eu vou procurar aquele emprego que eu tanto queria, eu vou pensar positivo que eu vou conseguir. Né? Não tão criar tanta expectativa assim nas coisas, mas pelo menos começar a pensar mais positivo. E a saber que felicidade não é um estado que 100%, que toda vida a gente vai estar feliz. Sempre. Né? A gente tem que pensar assim também. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Pronto, agora você falando a palavra. É o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A gente pode ser, né, aquela balançazinha nos dois, a gente pode ser aquilo dali retinho, né? A questão assim, uma hora a gente tá lá embaixo, uma hora a gente tá lá em cima, é assim mesmo. A vida é isso. Né? Então a gente tem que começar a pensar por esse caminho. Ok. Então, muito bem. Nós estamos conversando com a psicóloga e especialista em saúde mental, Mônica. E agora nós vamos fazer uma parada para os comerciais. Voltaremos no próximo bloco, onde Mônica vai falar sobre os serviços de saúde dentro da questão mental aqui na cidade de Cajazeiras. Então, um momentinho para os comerciais, voltaremos daqui a pouco. Estamos voltando, é o programa Diversidade em Foco, abordando hoje o assunto, o suicídio. Silenciar sobre isso é o que mata. E o profissional que está aqui para dar orientações é a psicóloga e especialista Mônica. Então, agora nesse bloco 2, as informações sobre o serviço de saúde do SUS. Mônica, aqui você trabalha aqui na Secretaria aqui do município de Cajazeiras de Saúde, como você poderia relatar como são os serviços em benefício da saúde mental das pessoas aqui no município? Bom, no município de Cajazeiras, a gente tem os serviços de Centro de Atenção Psicossocial, né? Que se chama CAPS, né? A sigla é CAPS, né? Então, e temos a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, né? Porque saúde mental a gente tem que englobar e precisa englobar tudo, todos os serviços. Por que todos os serviços? Porque todas as pessoas que têm transtorno, elas precisam passar em outros serviços também, né? Não somente em CAPS. Então, a gente fala em rede de atenção psicossocial, que envolve a atenção básica, né? Que é a porta de entrada para a saúde, né? A gente diz atenção básica, a porta de entrada de saúde. Essa rede de atenção psicossocial também está envolvida os CAPS, né? Também está envolvida hospital, também está envolvida SAMU, também está envolvida UPA, né? E então a rede de atenção psicossocial está inclusa todos esses serviços, né? Em especial os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? E aqui em Cajazeiras a gente tem 3 serviços, né, de CAPs. O CAPS transtorno, né, que a gente dá essa nomenclatura transtorno, né, devido à organização, né, cada CAPS funciona em um prédio diferente, uma estrutura física diferente. Então a gente chama CAPS 2 transtorno, né, que a demanda lá é transtorno e adulto, né, acima de 18 anos.
né? As pessoas, o público acima de 18 anos, e aqui a gente atende 3 municípios. Então, Cajazeiras é referência para o CAPS 2, para 3 municípios da região, né? Cachoeira dos Índios, Bom Jesus e a Cajazeiras, tá certo? E depois disso, o CAPS 2, a gente tem um CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga, né? Que é outro gatilho também, viu? Para a questão do suicídio, né? A questão do álcool e da droga, né? Também é um ponto que é um ponto é um gatilho, né? Para a questão do suicídio, é o álcool e a droga, né? Substâncias químicas psicoativas. E esse CAPS AD, né? Ele funciona aqui em Cajazeiras e atende 15 municípios da região, né? Então, a gente é referência para 15 municípios da região de saúde, né? E temos também o CAPS infantil, o CAPS infanto-juvenil, né? O CAPS infanto-juvenil, ele atende o público até 18 anos, né? Então, a gente também atende 15 municípios da região. Né? Então, realmente a demanda é muito grande, tá? É muito alta em todos os serviços, né? Eu posso dizer hoje, com toda certeza, que os serviços estão superlotados. Quer dizer que aqui é como se fosse um polo. Isso. Aqui é a região de saúde, né? Esses 15 municípios que a gente tem por perto, que a gente, como organização, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza a organização das regiões de saúde. Então, Cajazeiras é a 9ª região de saúde, né? Então, ela é uma cidade maior, que ao redor tem cidades menores, que são pactuados serviços especializados aqui em Cajazeiras. Então, essas pessoas desses municípios vizinhos, né, faz a pactuação, que a gente chama pactuação, a PPI, pactuação integrada. Então, essas pessoas vêm fazer uso desses serviços especializados aqui em Cajazeiras. Né? A organização é dessa forma. Então, aqui em Cajazeiras atende 15 municípios. Muito bem. Quer dizer, tem psicólogos, tem também serviço de psiquiatria. Isso. Em cada serviço, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, e monitores, recepcionistas, auxiliar de serviços, à noite, vigias, enfim. Toda a equipe. A gente chama equipe multiprofissional. Técnicos de enfermagem, que também não posso esquecer, porque eu tenho vários técnicos de enfermagem muito bons no serviço, que faz toda a diferença. Então, e temos os gestores locais, né, que ficam dentro do serviço, coordenador local. Né, eu fico na posição de coordenadora né, geral, né, dou apoio a todos, e cada serviço tem um coordenador local. Ô, Mônica, só esclarecendo assim, quer dizer, uma pessoa que teve o conhecimento, digamos, de estar com um probleminha ligado a essa questão do suicídio, eu vou procurar o serviço de saúde. Vai lá, procura a psicóloga ou psicólogo e aí conversa. Na verdade, o fluxo, né, a gente chama de demanda espontânea, né, que a pessoa mesmo vai lá no serviço e diz, olha, eu preciso de um atendimento, né? E lá, ao chegar lá, né, o serviço marca a triagem ou então faz a triagem naquela hora. A triagem faz parte, é um processo que faz parte, né, do acompanhamento. Então, de início, a gente precisa fazer uma triagem. Então, todos os serviços, né, existe essa triagem, né? Ou então, por demanda encaminhada. Como assim encaminhada? Por exemplo, essa pessoa vai no posto de saúde, na atenção básica, né? Chega lá, a equipe identificou que essa pessoa está precisando de um serviço especializado, né? Caso não seja
uma questão mais agravante, né? O próprio médico da unidade de saúde ele pode, sim, atender demanda de saúde mental, sim, né? Depressão leve, acompanhamento. Isso pode ser feito na atenção básica, pelo médico e pela equipe da atenção básica. Caso o médico da atenção básica veja que essa pessoa realmente está precisando de um serviço mais especializado, de um tratamento mais profundo, né? Ele encaminha, né? Tem um papelzinho do encaminhamento, encaminha para o serviço CAPS. Essa pessoa chega lá com encaminhamento, né? E vai fazer também a questão da triagem. Se nunca tiver passado pelo serviço, vai fazer a triagem. A triagem, gente, às vezes a gente manda... Eu encaminho uma pessoa para o serviço, aí diz, não, vai fazer uma triagem. Aí, às vezes, as pessoas até acham que triagem é besteira, mas não. A triagem é todas as informações, né, que o médico vai precisar de início suas. Né? Então, a triagem é muito importante e precisa ser feita. Tá certo? Até para a equipe saber um pouco mais da história daquela pessoa. Então, a triagem precisa ser feita sim. E é um objeto, né? Um objeto não, agora me fugiu a palavra. É uma coisa que precisa ser feito sim. Principalmente no CAPS infantil também. Muitas vezes, quando eu encaminho ou vem um encaminhamento de alguém, de alguma criança ou adolescente para o CAPS infantil, né? A primeira triagem é feita com a mãe ou o responsável. Né? Aí, às vezes, a sociedade e as pessoas não entendem um pouco e até que ficam questionando. Eu quero levar a criança, eu quero levar meu filho para o CAPS para ele ser atendido hoje, mas a gente precisa fazer aquela triagem com a mãe ou com o responsável, porque a gente precisa saber o histórico dessa criança. Então, às vezes, as pessoas não entendem, acham que não vai ser atendida naquele momento. Né? Então, a gente precisa, né, explicar também. As pessoas também não entendem, porque realmente, muita gente não entende, porque não tá lá e a população não precisa entender de tudo de um serviço. A gente, como profissional, que tem que informar. Né? A gente, como profissional, precisa fazer educação em saúde, né, com os usuários também. É preciso dar informações concretas e precisas. Muito bem. Né? Então, é dessa forma que funciona, né, por encaminhamento ou por demanda espontânea. Da mesma forma no CAPS AD. Né? E no CAPS AD também, a pessoa vai fazer uma triagem com um profissional de nível superior, daí o profissional de nível superior encaminha para o atendimento psiquiátrico, né? E essa pessoa fica fazendo um acompanhamento lá. Né? O psiquiatra, às vezes, encaminha para psicoterapia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, às vezes a cada 15 dias, dependendo da situação do paciente. Tem mais alguma coisa com relação a esse assunto? Tem, em relação aos serviços. Hospital também é uma porta de entrada, né? UPA também é uma porta de entrada. Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa, né, com a UPA, né, que recebe bastante demanda lá. Né? A UPA realmente recebe muita demanda praticamente todos os dias. Está recebendo, a gente tem uma boa comunicação, que a gente tem que trabalhar em rede. Né? O Hospital Regional também é uma porta de entrada. O SAMU também recebe bastante demanda de saúde mental, bastante demanda em relação a suicídio, muita mesmo. Né? Porque as pessoas, quando querem, né, cometer, né, ou a tentativa, geralmente chamam o SAMU, né, a família. Então o SAMU vai, né, às vezes é praticamente o primeiro atendimento é no SAMU, né, e até parabenizar os profissionais do SAMU também, que eles são guerreiros, que eles realmente veem nessas situações. E a atenção básica também é muito importante, a atenção básica fazer saúde mental. Às vezes as pessoas acham que saúde mental também é só em CAPS. Não. A atenção básica também precisa fazer e a atenção básica faz. Né? Então, são esses 2 tipos de entrada que os usuários dão aos serviços, por demanda espontânea ou por encaminhamento. Muito bem, nós estamos conversando com a psicóloga e especialista Mônica e nós vamos fazer uma outra paradinha para os comerciais. Voltaremos daqui a pouco com o terceiro bloco
do assunto relacionado ao suicídio, silenciar sobre isso é o que mata. Então voltaremos daqui a pouco. No Diário do Sertão, aqui é a nossa TV, né, escuta? É a nossa TV Diário Direto, meu filho. É portal, é TV e é rádio. Escute, meu filho, vamos correr que é melhor. Vamos antes que os monstros peguem a gente, minha Nossa Senhora. Voltamos com o assunto o suicídio. Silenciar sobre isso é o que mata. Nesse bloco 3, da divulgação do momento do suicídio, como é o comportamento mídia e sociedade. Ô, Mônica, me diga uma coisa. Nós sabemos que quando acontece o suicídio, ele virou fato e é preciso, obviamente, ser divulgado. Mas você tem algo a comentar com relação à forma como muitas situações da mídia divulgam o suicídio? Tenho, sim. Na verdade, é um pedido, né, como profissional e como ser humano. Realmente, notícia, como você falou, notícia tem que ser divulgada, né? A questão, eu não recrimino a questão da notícia, né, da reportagem, enfim, precisa ser divulgada, isso sim. Mas como essa divulgação é feita, né? Imagina só, você como uma família de uma pessoa que cometeu suicídio, né? Eu vou dar só um exemplo, né? Para não pecar. Vim fazer uma reportagem sobre o acontecimento daquela família sua, né, daquele familiar seu que cometeu suicídio, né, por meio de enforcamento ou outra coisa, né? Vim e fotografar e jogar na mídia e fazer uma matéria com aquela imagem. Como é que você vai se sentir depois quando você vê isso? Quando você vê novamente por acidente, você vê novamente, passou um tempo, e você vê novamente aquela notícia, aquela imagem do seu familiar numa notícia dessa. Qual a sua sensação? Então, assim, é um apelo, né, na verdade, que eu faço. Noticiar é preciso, mas vamos ver a forma como isso é noticiado, né? Hoje em dia, muitos jornais estão noticiando, né, esse tipo de acontecimento e não estão citando o motivo por que foi que essa pessoa tirou a própria vida. Eu vou citar um exemplo. Fulano de tal tirou a própria vida tirou a própria vida, né? Ponto final, né? Aí já em outro sentido, fulaninho de tal tirou a própria vida por meio de enforcamento, assim, e detalhando como aconteceu. Isso não é saudável. Principalmente para a família que depois vai ver essa notícia. Então, assim, muitos jornais estão fazendo isso. Estão divulgando o acontecimento que essa pessoa tirou a própria vida. Mas não estão dizendo como foi, né? Como foi que essa pessoa... Só assim, fulaninho de tal foi encontrada no seu apartamento ou na sua casa, tirou a própria vida e tal, no dia tal, na hora tal, enfim. Só. Né? Agora, dizer detalhes
sinceramente, eu como profissional e como ser humano, eu não concordo. Né? E eu acho que muita gente também não concorda. Principalmente os profissionais que trabalham com esse assunto. Né? Voltando, divulgar sim, mas a forma de divulgar é que a gente tem que repensar. Né? Repensar sobre isso, a forma como está divulgando. Muito bem. Agora, o acesso à internet aí, tá? Todas as pessoas têm um smartphone em sua casa, no seu bolso, na sua bolsa. E isso também está fazendo com que as pessoas passem até um amor muito grande a fotografias, não é? Com relação. E também as pessoas muitas vezes chegam nesse momento, vê a situação e aí... O que você também tem a dizer e qual o aconselhamento para essas atitudes de muitas pessoas com relação a esse assunto? Olha só, nos últimos 3 acontecimentos que teve aqui em Cajazeiras, que a gente sabe e não vou até repetir, que é para a gente não tocar nesse assunto que realmente deixa triste até as famílias, né? Todos, absolutamente todos, vazaram imagens do momento, né? O corpo lá, né? Enfim, não vou detalhar mais como foi. Todos os 3 casos foram repassadas, encaminhadas imagens via WhatsApp. Isso, sinceramente, eu acho um absurdo. Um encaminha para outra, encaminha para outra, encaminha para outra. Aquela situação lá, o momento lá, né? A cena lá. Gente, por favor, é um apelo, né? Novamente, como profissional e como ser humano, para a gente não compartilhar esse tipo de imagem. Isso é muito triste. Quando eu recebi a notícia, tanto de um como de outro caso, sempre tinha uma pessoa que quis mandar, que chegava para mim aleatório, que não tem noção da gravidade também, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo dali não vai machucar ninguém ou não vai dar ideia a ninguém que já está sofrendo com a situação da depressão ou outras coisas. Sempre quando chegava para mim e dizia: fulaninho cometeu suicídio, olha aqui a imagem. Eu dizia: não me mostre. E eu peço encarecidamente, como profissional e como ser humano, que você apague do seu celular e que você não compartilhe essa imagem. Isso é muito triste. Já pensou a família dessa pessoa recebendo essa imagem? Seja um irmão, seja um primo, seja um filho, alguma coisa assim. Já pensou essa pessoa recebendo a imagem da situação lá no seu celular e vendo? A dor que essa família já está sentindo devido à situação no contexto geral e a dor de ver essa imagem depois rolando em grupo do WhatsApp, enfim. Então, gente, isso é um apelo que eu faço, né, para a gente ter mais respeito, né? É uma questão até de respeito. As famílias e a própria pessoa. Não compartilhe fotos desses momentos. Maria, até em um dos casos que aconteceu aqui em Cajazeiras, um dos profissionais que estava lá trabalhando na questão de resgatar, né, o corpo da pessoa, eu postei na minha rede social, fazendo esse apelo para as pessoas não divulgarem, porque estavam divulgando muito essas fotos. Estava rolando em todos os grupos do WhatsApp. O momento lá, sabe? E eu coloquei na minha rede social um apelo para essas pessoas não estar divulgando. E um dos profissionais que trabalhou nesse resgate disse: Mônica, é um absurdo isso. Porque quando acontece, as pessoas chegam, não todo mundo, claro, tem muita gente que respeita, né? Que a gente não pode generalizar a coisa. Mas muita gente foram lá olhar e levaram até crianças para olhar. Fotografando
olhou, levou a criança e olhando lá aquela imagem, fotografando, encaminhando. Gente, vamos ter mais respeito, vamos ser mais solidários nesse momento com as pessoas, com a própria pessoa, com os familiares e com pessoas que estão sofrendo com a questão da depressão, algum dia pensaram em ter a própria vida. Ver aquele momento não é bom para essa pessoa. Então, muito bem, nós estamos aqui já nos minutos finais, né, do nosso programa. Mônica tem as suas considerações finais, agradecendo desde já, né, a sua participação e contribuição enriquecedora no tocante a esse assunto. Fica à vontade para as suas despedidas, agora, nesse momento. Outra coisa também que eu até esqueci de falar, que me preocupa bastante quando saem essas notícias, sempre quando saem essas notícias, até assim... Já teve muita gente famosa, né, que já cometeu suicídio. E muitas vezes, quando sai essa notícia no Instagram, né, geralmente eu vou olhar essa notícia, na notícia em si, não o corpo, né, lá. Eu vou ler os comentários. E o que me deixa mais preocupada, eu vou ler os comentários das pessoas. De 10 comentários, 5 comentários são pessoas com as seguintes frases. Ele foi muito corajoso, ou ela foi muito corajosa. Um dia eu vou conseguir. Né? Então, isso me preocupa bastante. Eu olhei cada comentário dessas situações. Gente, suicídio não é um ato de coragem, nem um ato de covardia. As pessoas às vezes questionam, suicídio é um ato de covardia ou suicídio é um ato de coragem? Nenhum dos dois, não vamos pensar assim. Suicídio é a pessoa tentando acabar com a dor. Então, vamos pensar que essa pessoa está precisando de ajuda e que a gente pode sim ajudar. Né? Então, assim, eu agradeço o espaço aqui. Qualquer dúvida que venha a surgir em relação a isso, eu estou sempre disponível, né, na Secretaria de Saúde do município, assim como os demais serviços também, que a gente coordena, que a gente cuida desses serviços, né, e cuida dos usuários que estão usando. Né? Então, assim, a gente sempre está disponível para tirar qualquer dúvida, né? E sempre está para ajudar também. Né? Como eu falei, isso é uma missão, eu chamo de missão. Para mim, pessoalmente, eu chamo de missão. Né? Então, eu quero agradecer o espaço e desejar boa tarde a todo mundo. Então, a você também, boa tarde, bom trabalho, sucesso sempre, sabedoria. Todos da TV Diário do Sertão agradece todo esse enriquecimento, ok? A leitura de um pensamento. As coisas não mudam se não falar sobre elas. Então, falar sobre o suicídio nessa situação é muito bom e enriquecedor. O programa Diversidade em Foco está terminando. Nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco neste momento. Convidamos para a próxima semana. Um abraço a todos. Um beijo nas crianças, generosidade com os idosos e generosidade também com as pessoas que estão precisando de ajuda para não cometer um suicídio. Até mais. Pronto. Vamos?